Olá, bem-vindos ao canal Estudando para Concursos. E nesse vídeo a gente vai ler o dispositivo que fala sobre a Lei Complementar número 877. Essa lei complementar, ela altera os dispositivos da Lei 752 de 30 de março de 2012, que dispõe sobre o estatuto e planos de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais do Magistério Público Municipal de Santos. Este é um conteúdo para o concurso de professor adjunto da Prefeitura de Santos. E se você é novo aqui, caiu aqui de paraquedas no canal, eu peço que você se inscreva, curta o vídeo, porque aqui a gente tem muito conteúdo para concursos municipais de professor. E você que já é inscrito, compartilhe o nosso conteúdo e juntos iremos para o caminho da aprovação. Então, vamos à leitura do dispositivo. Deixa eu pegar aqui o meu marcador, então vamos lá. Os incisos 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vamos ver. Então, esses incisos aqui, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 do artigo 6º da Lei Complementar número 752 passam a vigorar com a seguinte redação. Então, é uma alteração, né? Vamos lá. 3. Professor adjunto 2. Educação especial. Deixa eu até colocar aqui. Educação especial de outra cor. Educação especial. Vamos ver o que ele está dizendo. Deixa eu mudar a cor de adjunto também. Vou colocar esse rosinha aqui. Muito bem. E vamos manter o amarelo. Portador de diploma de pedagogia com habilitação específica na área de atuação ou em nível de pós-graduação na área específica de atuação. Vamos lá? Professor de Educação Básica 2. Vamos marcar aqui de rosa, né? Só para destacar. Também Educação especial. Vou colocar de azul educação especial. E o professor de educação básica 2, vamos colocar de verdinho. Portador de diploma de pedagogia com habilitação específica na área de atuação ou em nível de pós-graduação na área específica de atuação e com, no mínimo, 3 anos de efetivo exercício no cargo de professor adjunto 2, educação especial. Então vamos lá. O professor de educação básica 2, educação especial, ele tem que ser portador do diploma de pedagogia com habilitação específica na área de atuação ou ter uma pós-graduação na área específica de atuação e com no mínimo 3 anos de efetivo exercício no cargo de professor adjunto 2, educação especial. Então agora vamos falar sobre o especialista de educação 1. Eu vou colocar o especialista de vermelho. Especialista de educação 1. Vamos começar pelo assistente de direção. Vou colocar verdinho aqui, assistente de direção. Portador de diploma de pedagogia. Olha como pedagogia é importante na educação. Com habilitação em administração escolar ou nomenclatura equivalente, ou em nível de pós-graduação em administração escolar ou equivalente. E também tem que ter um mínimo de 3 anos de efetivo exercício no cargo de professor de educação básica 1. Então, professor, lembra que
Vou colocar de verdinho aqui o Educação Básica, né? De Educação Básica 1. Ou professor de Educação Básica 2. Vamos falar no especialista em Educação 1. Vamos falar agora sobre o coordenador pedagógico. Vou colocar de azulzinho, né? E eu vou colocar o especialista de vermelhinho para eu visualizar aqui. Especialista é vermelho, o professor está de verde, tá? E o adjunto está de roxo. Vamos lá? O coordenador pedagógico tem que ter pedagogia, tá? Com habilitação também, administração escolar, né? Orientação educacional, supervisão escolar, inspeção escolar ou equivalente, tá? Ou em pós, ele tem que ter pós em administração escolar, orientação educacional, supervisão escolar, inspeção escolar ou algum equivalente, tá? E mesmo esquema, no mínimo 3 anos de efetivo exercício no cargo de professor de educação básica 1 ou professor de educação básica 2. Então, deixa eu marcar de verde aqui. Pronto. Claro que esses 3 anos, eles são sempre dentro do Magistério Público Municipal de Santos, sempre dentro da Prefeitura de Santos. Vamos falar, continuar aqui, ó, especialista em Educação 1, mas vamos falar sobre o orientador educacional. Esse orientador educacional aqui, eu vou colocar de rosa. Portador de diploma de pedagogia, com habilitação em quê? Orientação educacional. O cara é um orientador, né? Ou equivalente. Ou uma pós, tá? De orientação educacional ou equivalente. Mínimo também 3 anos de efetivo exercício, tá? No cargo de quê? Professor de Educação Básica 1 ou 2. Agora vamos para os especialistas especialista de Educação 2. Vamos falar do diretor de unidade. Esse especialista de Educação 2, vamos pôr de rosa, né? Porque tudo são rosas. Quem é o cara? É o diretor de unidade de ensino. Vou deixar só o diretor de unidade aqui para eu visualizar. Esse carinha aqui eu vou deixar deixar de vermelho, vai. Portador de diploma de pedagogia com habilitação em quê? Administração escolar ou equivalente, né? Ou pós em administração escolar ou equivalente, mínimo de 3 anos de efetivo exercício no cargo de especialista de educação 1. Você vê que é uma escadinha, né? Pensa que é uma escadinha. Agora vamos para o... Deixa eu deixar de vermelho, né? Não posso esquecer. Vamos para o especialista de educação do 3, né? Chegamos no 3 aqui, vou deixar de amarelo mesmo. O supervisor de ensino, o cara, né? O cara da educação. Deixar até de verde. Também portador de diploma de pedagogia e com habilitação em supervisão escolar ou inspeção escolar ou algum equivalente ou ter pós-graduação nessas áreas, tá? E tem que ter um mínimo de 3 anos de efetivo exercício em qual cargo? O especialista de educação 2. Então, está marcado aí o que precisa cada coisa. Essas foram as alterações. Artigo 2º, o inciso 3º do artigo 12 da Lei Complementar 752 passa a vigorar com a seguinte redação. Então, alteração aqui no artigo 12.
Professores de Educação Básica 2, atribuídas as jornadas 1, 2, 4, 5 ou 6 do anexo 5. Vamos ver qual foram essas mudanças? Tá? Professor de Educação Básica 2, né? Que tem essa jornada aí, ó. Jornada 1, 2, 4, 5 ou 6. Ficam acrescidos os parágrafos 3º e 4º do artigo 12 da Lei Complementar 752, de 30 de março de 2012, com a seguinte redação. Parágrafo 3º. O professor de Educação Básica 1 e o educador de desenvolvimento infantil, no momento da fixação da sede, escolherão o período e a unidade de ensino. Então, ele está falando aqui que tanto o professor de Educação Básica 1 e o educador de desenvolvimento infantil, no momento da fixação da sede, eles podem escolher tanto o período quanto a unidade de ensino. O professor de Educação Básica 2, no momento da fixação da sede, escolherá jornada, período. Deixa eu vir para cá. Ou períodos e unidade de ensino. Artigo 4º. O caput do artigo 32 da Lei Complementar 752 passa a vigorar com a seguinte redação. Haverá substituição do cargo ou função das classes de especialistas de educação quando o titular afastar-se por período superior a 30 dias. Então, haverá substituição do cargo ou função das classes de especialistas de educação quando o titular ele se afastar por um período superior a 30 dias. Artigo 5º. Fica acrescido o parágrafo 4º do artigo 32 da Lei Complementar 752 com a seguinte redação. Mais uma alteração de redação no 752. Ficam assegurados aos professores de Educação Básica 1 e 2, então assegurado alguma coisa aqui, né? E aos especialistas de educação, gratificação natalina e férias. Então, vou marcar aqui, gratificação natalina e férias, correspondente ao valor médio anual do cargo substituído, né? O caput do artigo 33 da Lei Complementar 752 passa a vigorar com a seguinte redação. Caberá substituição nos afastamentos de diretor. Então, tem a substituição aqui, ó, no afastamento de diretor por especialista de educação 1 efetivo quando o período for igual ou superior a 10 dias e igual ou inferior a 30 dias. Então, aqui, ó, inferior, igual ou superior a 10 dias. Então, vamos marcar aqui, ó, azul, rosa, verde. Então, vamos lá. Então, ó, caberá substituição nos afastamentos do diretor por um especialista de educação efetivo quando o período for igual ou superior a 10 dias e menor, né, do que 30 dias, igual ou inferior a 30 dias. Fica acrescido o parágrafo único do artigo 33 da Lei Complementar 752 com a seguinte redação. Então, temos um acréscimo aqui, né? Poderão concorrer à substituição os especialistas de educação 1 da unidade de ensino que preencherem os requisitos dispostos no artigo 6º, inciso 10 desta lei complementar. Então, pode concorrer à substituição o especialista de educação 1 da unidade, tá? Que preencherem os requisitos. O artigo 58 da Lei Complementar 752 passa a vigorar com a seguinte redação. A promoção
obedecerá aos seguintes critérios. Vamos lá? Critérios de promoção: habilitação exigida no cargo, provas de conhecimentos de caráter classificatório, interstício de 3 anos de efetivo exercício no cargo até o início do período das inscrições para o processo de promoção. Até o início do período de inscrições para o processo de promoção. Na promoção, para o professor de Educação Básica 1 e 2, não se aplica o disposto no inciso 2 desse artigo. Então, para o professor de Educação Básica 1 e 2, não vai se aplicar prova de aferição de conhecimentos de caráter classificatório. O artigo 59 da Lei Complementar 752 passa a vigorar com a seguinte redação. Vamos lá, artigo 59. O concurso de promoção, após a sua homologação, terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. Então, o concurso de promoção, depois que ele for homologado, ele tem a validade de 1 ano e ainda pode ser prorrogado por igual período. O caput do artigo 60 da Lei Complementar 752 passa a vigorar com a seguinte redação. Vamos falar da promoção para especialista de educação. Reger-se-á por instruções especiais publicadas no Diário Oficial de Santos, que estabelecerão. Artigo 11. Fica acrescido o artigo 60A, a Lei Complementar 752, com a seguinte redação. Artigo 60A. A promoção para professor de Educação Básica 1 e 2 reger-se-á por instruções especiais publicada no Diário Oficial de Santos que estabelecerão. Vamos ver quais são o que vai estabelecer as instruções especiais. Condições para o provimento, valor dos títulos, tempo de efetivo exercício no cargo, exceto usado para o interstício, critérios de desempate, moleza, Vamos seguir. O artigo 61 da Lei Complementar 752 passa a vigorar com a seguinte redação. Somente poderá se inscrever no concurso de promoção de professor ou especialista de educação que esteja exercendo atividades inerentes ou correlatas às do magistério. Então, somente poderá se inscrever nesse concurso de promoção, tanto do professor ou do especialista em educação, aquele que esteja exercendo atividades inerentes ou correlatas às do magistério. Artigo 98 da Lei Complementar 752, acrescido de parágrafos 1º e 2º, passa a vigorar com a seguinte redação. Ficam assegurados aos professores adjuntos 1 e 2 que contarem com um ano ou mais de efetivo exercício, gratificação natalina e férias. Então, gratificação natalina e gratificação natalina e férias correspondentes ao valor médio anual das horas pagas a título de substituição eventual, regência de classe em substituição ou horas-aulas projeto. Então, para o professor adjunto 1 e 2, que tiver 1 ano ou mais de exercício efetivo, ele vai ter direito à gratificação natalina e às férias, que são correspondentes ao valor médio anual das horas pagas a título de exercício, a título de substituição eventual, regência de classe em substituição ou horas-aula projeto. Ficam asseguradas ao professor de Educação Básica 1 e 2, o que está assegurado?
gratificação natalina e férias correspondentes ao valor médio anual das horas pagas a título de aulas projeto. Ficam assegurados ao educador de desenvolvimento infantil gratificação natalina e férias correspondentes ao valor médio das horas pagas a título de aulas projeto. Então, as aulas projeto também têm gratificação natalina, mas já estava lá no artigo 98, né? E artigo 14, para finalizar, diz que esta lei complementar entra em vigor na data da publicação, que foi em 13 de janeiro de 2015, Paulo Alexandre Barbosa, prefeito municipal. Então, este aqui foi a lei complementar, né? Esta aqui, né? Concordância. Estudando para concurso e não sabe concordância. Esta aqui foi a lei complementar número 877, que alterou alguns artigos da lei complementar 752. Eu sugiro que você pegue a lei complementar 752 e dê uma olhada em todas essas alterações, né? E fique bem atento, porque o edital, além de cobrar a lei complementar 752, está cobrando os dispositivos que fizeram a alteração. Então, a chance de cair uma questão sobre esse assunto é muito, muito grande. Então, fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!